Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV 8.1 Digital e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. É um prazer estar com vocês em mais um programa Opinião Regional. E Opinião Regional, você aí de casa sabe muito bem que esse programa é feito para vocês, com vocês e por vocês. Esse é o nosso lema, aonde a sua opinião é a mais importante. O telefone está na tela para você estar participando, fazendo seu questionamento e, claro, colocando a sua opinião. Tá bom? O telefone está aí e o nosso convidado de hoje tá para lá de especial. Ele que foi vereador na cidade de Coromandel, a nossa vizinha Coró, como é conhecida, por 2 mandatos, jovem, atuante. Ele que é professor, que é advogado e eleito prefeito da cidade de Coromandel. Tá aqui do meu lado o nosso convidado, o prefeito Fernando Breno. Boa noite, seja bem-vindo à Opinião Regional. Boa noite, David. Boa noite a todos aí que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com você e vamos estar à disposição aí para responder os questionamentos, tanto seu como do nosso povo aí de Patos e região. Como eu te apresentei como jovem e atuante, militante na política, já tive o prazer de conhecer o senhor aqui em outros encontros, nós que éramos do mesmo partido, hoje o senhor está eleito pelo Patriota. Vamos falar um pouquinho aí como que foi essa transição de deixar, essa decisão e a transição de deixar o poder legislativo, eleito por 2 mandatos como vereador. No primeiro mandato foi o segundo mais votado da cidade e na penúltima eleição, o mais votado da cidade, vereador mais votado. Aí já estava, bem dizer, com a sua candidatura eleita novamente, reeleito. Aí abriu mão do cargo do legislativo para enfrentar o executivo como prefeito. Como é que foi essa decisão? Então, David, isso foi muito bem planejado. Nós, desde que assumimos o mandato como vereador, já pensávamos... Desde o primeiro mandato? Desde o primeiro mandato eu já vinha me preparando para ser candidato a prefeito. Então, coloquei na minha cabeça, quero ser vereador 2 vezes e depois prefeito. Então, eu comecei a trabalhar por isso desde o primeiro mandato. E como o povo sempre reconheceu o nosso trabalho, na primeira eleição com apenas 22 anos, fui o segundo mais votado. Depois, na reeleição, fui o mais votado, aumentando os votos, o que é muito difícil, né? Então, isso já nos credenciou para essa candidatura a prefeito, além, claro, do momento de renovação e de mudança que essa eleição de 2020 trouxe ao país. Deixou bem claro em todos os sentidos, né? Isso. Eu acho que já vem de um tempo para cá, né, prefeito? Essa vontade, essa gana do eleitor, da população em renovar, seja na esfera federal, estadual e também na municipal. Essa vontade da renovação, nós que somos jovens, qual que é a leitura que o senhor faz sobre isso? Eu faço uma leitura que no ano de 2018, quando foram eleitos tanto o presidente Bolsonaro como o Zema foi eleito, a gente viu uma mudança na opinião do povo com relação aos governantes. Então, eu acredito que isso começou lá e agora, nessa eleição municipal, isso se concretizou pela vontade realmente de oxigenar a política, de ter novas lideranças em todos os âmbitos, em todas as esferas de poder. O que, na verdade, é muito bom e faz parte, né? Como daqui 4 anos, sim, daqui 2 anos, tudo pode mudar novamente. Sim. Eu falo que... O senhor enxerga de forma positiva? Positiva é isso, é um ciclo, né? Hoje eu estou prefeito, amanhã posso não estar mais, pode vir outra pessoa e nos substituir. E são ciclos. Eu acredito que a política a nível municipal e até talvez federal, ela tem ciclos de 8 anos. Dentro de 8 anos eu considero que a política passa por transformações. Eu tenho essa experiência por Coromandel, que isso o legislativo a cada 8 anos... Como vereador, o senhor ficou 8 anos 8 no anos, poder. Então inicia um novo ciclo. Então, por exemplo, eram 11 vereadores, apenas 4 foram reeleitos, né? Não, salvo engano, 2 foram reeleitos. Na proporção equiparado ao nosso município. E é o que também, você estava me reportando. Que tivemos 4 vereadores somente eleitos. Isso, então a política é feita de ciclos. E agora é um novo ciclo também dos gestores públicos, do prefeito, né? E também dos vereadores. O prefeito, quando o senhor fala de mais 8 anos, o senhor já trabalha, o senhor, como falou, já se preparou desde o seu primeiro mandato como vereador para que no segundo, na sua terceira disputa, já viesse como prefeito. O senhor já tem planejado isso, a reeleição, ou ainda não está na mente? Olha, a gente tem primeiro a vontade de fazer um bom trabalho. Se quando a gente realmente fizer um bom trabalho e chegar lá e ver que a gente tem condição de ser reeleito, claro que nós vamos para uma disputa. Mas a gente primeiro quer fazer um trabalho que a população mesmo peça a nossa reeleição. E se acontecer
no meio desse caminho, daqui 2 anos, um deputado, já que a gente vai tocar nesse assunto, prefeito, existe essa possibilidade? O senhor está aberto a esse convite? Ou é muito cedo para falar nisso? O ano que vem, você disse? Isso. Não, o ano que vem não. Eu não tenho essa pretensão a curto prazo. Talvez a médio e longo prazo, sim. Mas primeiro nós temos que deixar a nossa marca como um bom prefeito, que seja reconhecido regionalmente por isso. Hoje a gente ocupa um papel importante. Reposicionamos Coromandel na Amapá, assumi a vice-presidência dentre 18 municípios, assumi também a vice-presidência do consórcio RIDS de saúde de patrocínio, de Monte Carmelo, que é o do meio ambiente, e o CIS Paranaíba de patrocínio, que é o da saúde. Então a gente reposicionou Coromandel nesses consórcios e entidades regionais que são importantes, até para que nós possamos ter voz ativa e aprender realmente, porque eu falo sempre, o poder público, o gestor público municipal só vai ter sucesso quando ele tiver 4 tipos de parcerias: entidades privadas, que são as empresas; entidade da sociedade civil organizada, que são lá os Rotary, esses clubes de serviço; consórcios públicos; instituição de ensino. Por isso que nós reposicionamos Coromandel junto a esses consórcios e entidades representativas. Prefeito Fernando, o senhor tocou num assunto muito importante, até aqui na pauta, mas eu já vou adiantar ele. Nós pecamos muito aqui no nosso município pela falta de representatividade, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, como representantes no cargo de deputados, senadores. E lá no município de Coromandel, o senhor tem um apoio específico, um apoio maior? O senhor que está assumindo agora a prefeitura, o senhor sente isso? Também esse déficit de parceria? O que acontece? Graças a Deus a gente sempre teve muito bons relacionamentos enquanto político, né? Nós conseguimos eleger tanto o deputado estadual, o deputado federal que nós apoiamos, o senador, até o governador. Nós somos o único político que hipotecou apoio a ele no nosso município. Mas a gente vê que no momento regionalmente há uma carência sim de representatividade. O que faz nos pensar, por exemplo, que eu acredito que no mínimo a nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deveria ter um vice-governador, ter um secretário de Estado. Então ela teria que ser mais bem posicionada, né? Então, assim, eu vejo que hoje nós temos o governador Zema, que inclusive é de Araxá, mas eu acho que no governo deveria ter também participantes da nossa região, para puxar mais desenvolvimento. Sem deixar de lembrar que Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste concentram um dos maiores PIBs do estado de Minas, o que ajuda a contribuir e a manter outras regiões mais pobres. Muito bem. Bom, antes da gente ir para o rápido intervalo, eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, estava no início aqui do nosso bate-papo, mas a gente vai ficando à vontade e vai antecipando alguns assuntos. Prefeito Fernando, como é que o senhor pegou a situação da prefeitura nesse início de mandato? Como é que o senhor pegou? O senhor pegou de forma positiva? Era o que o senhor esperava? O que o senhor tem para falar sobre isso? Sim, eu considero que foi de maneira razoável, nem tanto em nenhum dos pontos dos extremos. Nós ficamos com um pouco de recurso em caixa, deixado pela administração passada. Não obstante isso, nós temos vários maquinários sucateados, porque o nosso município é o 19º em tamanho de Minas. Então nós precisamos de muitas máquinas para atender os produtores rurais. Principalmente na zona rural, né? Onde mais necessita, onde mais desgasta o maquinário público. Exatamente. Então, hoje nós temos poucos maquinários funcionando, e também para a zona urbana, a questão do lixo e a questão da manutenção de obras e serviços públicos. Nós pegamos com apenas um caminhão do lixo funcionando. Hoje nós temos 2. Um caminhão para coleta na cidade inteira? Contando com a zona rural. Contando com a zona rural. Então, nós conseguimos colocar um segundo, depois de um trabalho incessante da nossa equipe de mecânica, e agora nós estamos trabalhando com o terceiro. Então, isso atrasou realmente atender um serviço de maior qualidade aos nossos munícipes. Mas a gente está fazendo todo o esforço para recuperar todo esse maquinário para auxiliar tanto a zona urbana como a zona rural. A gente está fechando o primeiro mês, né? O senhor que assumiu agora recentemente a prefeitura em Coromandel. Qual que o senhor pode citar? Qual que é a maior dificuldade que o senhor está tendo nesse primeiro mês? Olha, a gente não pode deixar de lembrar dessa pandemia, né? Que é algo assim totalmente fora dos padrões de vida da sociedade contemporânea, que atrapalha muito, porque às vezes você faz um planejamento e esbarra na pandemia, faz outro planejamento e esbarra na pandemia, né? Então, assim, é um ponto básico, mas nós temos 3.
uma saúde de qualidade, que é um desafio enorme do nosso governo e que nós queremos implantar, a qualidade da zona rural das estradas e a geração de emprego e renda. São esses 3 pilares fundamentais do nosso governo, que nós vamos empenhar para melhorar isso em Coromandel. Certinho. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre as ações do prefeito Fernando na cidade de Coromandel. Rapidinho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na telinha da NTV, agradecendo a enorme audiência em toda a região do Alto Paranaíba, para você que sintoniza aí na sua televisão 8.1 digital, e também vamos agradecer a nossa audiência para quem está compartilhando, acompanhando, curtindo, dando joinha aí através do Facebook da NTV Patos de Minas. Bom, e Opinião Regional, como a gente sempre fala, o mais importante é a sua opinião. E a opinião do nosso telespectador através do Facebook é da nossa telespectadora Carla, perguntando para o nosso convidado de hoje, o prefeito da cidade de Coromandel, o prefeito Fernando Breno, sobre o hospital municipal. Também aqui no nosso município é uma grande demanda, é uma grande pedida aqui da população lá na cidade de Coromandel. Qual é essa resposta, prefeito? Então, David, a princípio nós temos outro planejamento, que é equipar a nossa Santa Casa. A Santa Casa, que é uma entidade filantrópica histórica em nosso município, que contribui muito com a nossa saúde. Então, ao invés de nós investirmos um recurso muito alto num hospital municipal, que hoje o município não tem condições, nós queremos equipar a Santa Casa. Por exemplo, vamos montar lá um CDI, que é o nosso objetivo, que é um centro diagnóstico de imagem, para fazer esses procedimentos de imagem que são feitos fora, lá, como por exemplo, tomografia, colonoscopia e outros. Nós queremos também ampliar lá as cirurgias eletivas, porque como advogado eu digo, se nós, por exemplo, tivermos um hospital municipal em Coromandel e o cidadão precisar de uma vaga e não tem essa vaga e ele entrar na justiça, o município tem que custear toda a despesa do hospital municipal. Ao passo que, se for na Santa Casa, que é uma entidade filantrópica e terceira, não vem contra o município. O município é um parceiro. Então, toda essa logística nós temos que ajeitar. Igual agora está o Covid. Se eu tiver um leito de UTI em Coromandel e um cidadão de Abadia precisar do leito de UTI e não tiver utilizado, eu tenho que atender o de Abadia. Por quê? Faz parte da micro-regional de Monte Carmelo. Ou seja, prefeito, simplificando, é melhor arrumar o que já tem, colocar ordem do que temos, do que aumentar custo para o município, né? Nessa época que a demanda financeira nem é tão boa, né? Em épocas de crise. É época de crise. Agora, se tivesse um investidor privado que quisesse investir na cidade, montar um hospital, é outra história. Agora, o município hoje é temerário isso. Então, a gente vai nessa linha de equipar a Santa Casa e fazer da Santa Casa o nosso verdadeiro hospital. Vamos continuar o nosso bate-papo nessa mesma linha, nesse mesmo viés de economizar, de dar mais valor no dinheiro público do cidadão de Coromandel. Uma das novidades que o senhor traz à população e à nossa região também é o corte de algumas pastas, né, de algumas secretarias durante a sua gestão. Nós, na antiga estrutura de governo passado, tinham 14 secretarias, né? Nós fizemos uma reforma administrativa que já foi aprovada pelos vereadores por unanimidade, agradeço a eles por isso na última segunda-feira, reduzindo para 9. Só que nós só temos 7 ocupados, porque alguns gestores, que nós alteramos o nome de secretários para gestores, estão ocupando 2 pastas. Então isso vai gerar uma economia e algo em torno de 1,5 milhão para o município. E vem ao encontro desses momentos de crise que nós estamos passando. Então, a nossa vitória, ela se deve à mudança que o povo quer. E esse tipo de mudança que nós estamos fazendo. Como também queremos, Deide, aproveitar esse espaço. Sim, aqui, fica à vontade, prefeito. Aproveitar esse espaço e divulgar Coromandel. Coromandel hoje é o 19º município em extensão territorial do estado de Minas, maior em tamanho do que Patos, Patrocínio e vários outros municípios aqui da região. Então nós temos lá um potencial do ecoturismo enorme, já catalogamos mais de 80 cachoeiras, que são belíssimas no nosso município. Muita gente sai daqui para visitar, né, a natureza farta da cidade de Coromandel. Aqui nós conhecemos muito, desde quando eu cheguei a Minas Gerais, pelo
Goiá, né? Famoso Sim, Goiá, mas vai além disso. Vai além disso. Então nós queremos, por exemplo, nós vamos fazer o Canta Goiá agora em abril, né? No dia 10 de abril. Vai ser online devido às condições que nós temos. Ele, inclusive, foi aniversário de seu falecimento recentemente agora, 40 anos. Então é um grande artista, um dos maiores artistas do Brasil na questão da música sertaneja. Nós estamos nos preparando para o centenário de Coromandel em 2023, então tem a honra de ser prefeito no quadriênio do centenário da cidade, então faz parte do nosso planejamento. Temos hoje a terceira maior bacia leiteira do estado de Minas Gerais, com 320 mil litros por dia. Então, só 100 mil fica em Coromandel. Nós estamos em busca de novos laticínios para industrializar esse produto na nossa cidade. Fica aqui o nosso convite a empreendedores que queiram ir para Coromandel, que a cidade está aberta para o desenvolvimento, aberta para a geração de emprego e renda. Nós temos lá um distrito industrial e nós vamos trabalhar para que tenha cada vez mais emprego no nosso município. Prefeito, gostaria de registrar um momento, nós que estamos jovens atuantes na política, eu deixei o cargo agora como vereador, inclusive com o mesmo número que o senhor ganhou as eleições, no 15123, mas eu queria registrar a emoção, né, no seu olhar, na sua fala, quando você cita o avanço da cidade de Coromandel. A sua felicidade, a sua fala, o brilho no olhar, o telespectador sabe disso. Quando o senhor fala de uma forma até emocionante. E sempre foi o seu sonho mesmo? Sim. Desde não vou falar novinho, porque nós somos novos ainda, né? Mas o senhor está com 30 e poucos 31. aninhos. 31. Foi desde como é que surgiu essa vontade, essa gana pela sua cidade? Na verdade, eu acompanho a política desde novo. Quando meu pai foi vereador por 2 ocasiões, e eu acompanhava as reuniões da Câmara dos meus 10 aos 14 anos. E aí teve um dia, numa professora lá na sala de aula, eu falei para ela, ela perguntou: Fernando, mas você é muito politizado. Eu falei: não só sou politizado, como você é vereador e prefeito de Coromandel. Eu tinha 16 anos. Aí ela respondeu: mas você não vai estudar? Não, primeiro eu vou ser advogado, que eu preciso de ter uma profissão. Então eu saí de Coromandel para estudar, me formei, montei meu escritório, fiz pós-graduação, comecei a dar aula. Então assim, e aí tive 2 mandatos como vereador e fui presidente da Câmara. E coloquei isso como meta, né, como objetivo, e graças a Deus agora deu certo. Então, já que deu certo, eu falo assim, que eu vou doar minha vida por esse mandato, para que a cidade mude de patamar, para que ela seja encarada realmente como uma cidade polo na região de desenvolvimento. Só para você ter ideia, enquanto Minas e o Brasil, de 2019 para 2020, cresceu 8,4%, Coromandel cresceu 9,4%. Então, Coromandel cresce mais do que o país. Então é isso que me move, essa motivação para fazer a cidade realmente desenvolver. Bom, para a gente fechar o nosso programa de hoje, gostaria de encerrar com a seguinte pergunta. O que o senhor, não vou falar prometer, mas o que o senhor garante para os eleitores, não só os eleitores, mas toda a população de Coromandel até o final do seu mandato? Não, garantir, eu garanto uma coisa, que um dos meus slogans é novos tempos, novas atitudes, que é da administração, e o meu aqui, o trabalho não para. Eu garanto trabalho e resultado. Então, nós vamos ter vários resultados, principalmente nessas 3 linhas que eu salientei para você. Vamos levar realmente empresas para a cidade. Queremos uma saúde de qualidade humanizada. Já estamos fazendo, já fizemos, inclusive, colocamos na porta do pronto-socorro uma psicóloga para acolher todas as pessoas e orientar. É o que nós vamos fazer nos postos de saúde também. E vamos melhorar, equipar a Santa Casa, como eu disse. E a zona rural, que eu quero setorizar o atendimento por regiões, para ter uma zona rural, umas estradas melhores para o nosso povo. Bom, a gente vai finalizando o nosso programa hoje. O tempo é curto, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui na Opinião Regional, em outros programas, em outras ocasiões. Gostaria de mandar um abraço para a sua e parabenizar a assessoria do prefeito em Coromandel, né? Manda um abraço para os assessores, muito bem assessorado. Nós temos a melhor assessoria da região, que é a Silvânia de Oliveira e o Marcão. Ambos com ampla trajetória na área da comunicação. Você os conhece, sabe que companheiros de luta. Que são parceiros seus aí de luta e são conhecidos também na região. Então a gente está muito bem representado. Nós temos uma equipe muito boa que, em tempo real, que eu sou muito exigente nisso, coloca a população a par do que está acontecendo. Muito bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos à disposição. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela audiência. Bom final de semana, te cuida. O convite está aí, tá bom? E a gente volta até breve.